e nós estamos começando mais uma live especial de fundos internacionais. E mais uma vez, meu amigo Pedro Cesário, um dos principais especialistas de investimentos aqui na XP. Muito prazer, Pedro, mais uma vez a gente conversando aqui, falando sobre fundos internacionais. Murilo, muitíssimo obrigado. Como você bem falou, mais uma vez aqui, é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, ter essa proximidade, e eu bato na tecla, né, Murilo? O grande intuito aqui é de fato tentar ajudar quem está assistindo, tentar fazer o que o nosso CEO Benchimol sempre demonstrou pra gente, né? Ajudar o brasileiro a investir melhor. Então pode mandar pergunta, pode interagir, que de fato a gente vai estar aqui para auxiliar. Que legal, na verdade o bate-papo, eu sempre gosto de falar nisso, é um bate-papo informal, então a nossa convidada vai responder de uma forma mais aberta para vocês, de uma forma didática, para que não fique dúvida sobre como é bom investir no exterior, tá bom? Então, falando de convidada, hoje nós temos uma presença ilustre, a Isabela Nunes, por gentileza, Isabela com 2 L's, diretora executiva do JP Morgan Asset. Isabela, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada, é um prazer estar aqui. Até me apresentando, a Isabela Nunes, eu estou nesse mercado de gestão global há 20 anos. Então, sou formada em administração de empresas, tenho um MBA em finanças e entrei sempre trabalhei em empresas globais, com o intuito de falar de investimento global. Eu acho que não tem momento melhor para falar desse tema como que a gente passa hoje, né? Não, muito bom. Então a gente vai entrar mais a fundo, né, sobre investimentos internacionais. Você pode comentar um pouco sobre a casa que você trabalha, né? A gente sabe da marca forte que é o JP Morgan. Uhum. Você pode falar um pouquinho sobre global, nacional, para o pessoal de casa que ainda não conhece? É difícil, mas, né? Então vamos falar, eu acho que o JP Morgan, no final das contas, todo mundo conhece o banco, ou muita gente conhece o banco. E hoje uma das marcas mais valiosas do mundo, é a maior instituição financeira dos Estados Unidos. E no final das contas isso traz credibilidade, acho que isso que é o mais importante, a confiança do investidor no JP Morgan. E eu represento, hoje são mais de 150 anos de história, então só na Asset, eu represento o braço de gestão do JP Morgan. Então hoje a Asset, a gente tem 1,9 trilhão de dólares sob gestão. E a gente sempre fala desses números grandes. O que significa 1,9 trilhão de dólares? Quando a gente pensa da indústria brasileira de fundos, que tem mais ou menos aí números da Ambima, 5 trilhões no final do ano passado, a gente está falando que hoje a gente é mais ou menos 1,5 vezes a indústria brasileira de fundos. Então acho que para contextualizar o tamanho, quem que é o JP Morgan no mundo. Hoje são mais de 500 estratégias. E a gente sempre gosta de falar que o JP Morgan, é uma asset, é uma gestora que tem uma plataforma completa. Então, hoje a gente administra cerca de 600 milhões de dólares em renda fixa no mundo inteiro, para investidores no mundo inteiro. São cerca de 500 bilhões de dólares em renda variável, então ações em todos os mercados. A gente tem cerca de 600 bilhões de dólares de caixa, então investimento das grandes empresas que têm investimento com o JP Morgan, e a parte de soluções de investimento, multimercado, que é o que tem crescido. No final das contas, o investidor global, ele quer uma solução para ele não quer ações ou renda fixa, ele quer o melhor de acordo com o objetivo. Então, essa é o Asset Management global. Eu sou responsável pela área comercial do JP aqui no Brasil. Então, o JP Morgan Asset Management no Brasil hoje está aqui desde 2011, e o nosso grande objetivo, no final das contas, é conectar o investidor brasileiro às melhores estratégias que a gente oferece para os investidores do mundo inteiro, e de uma forma simples, é dar acesso de uma forma muito simples para o investidor brasileiro às estratégias do JP. Excelente, excelente. E aí, se a gente for olhar no detalhe, né, Isabela, hoje a gente está num cenário, diria, único no momento brasileiro, né? Então a gente tem aí empresas com a estrutura de custo cada vez mais enxuta, né? Passaram ali por um período difícil intervencionista do governo. Concomitantemente, a gente tem uma Selic a 4,25, despesa financeira cada vez mais barata dessas empresas. Tudo isso dá espaço para crescimento de margem operacional, e aí a gente conhece, né? Lucro das empresas crescendo, obviamente a bolsa, que é fortemente embasada nesse lucro, tende a crescer também.
Então a gente começa, né, Murilo, com uma pergunta um pouco aí capciosa. Por que a gente iria para o exterior? Acho que essa é a grande pergunta, né? Faz sentido? Perfeito. Né? No final das contas. E acho que primeiro vamos falar do tamanho do mercado. Então, quando a gente pensa no mercado, a gente sempre fala dentro de casa do 3, 2, 1. Então, 3, 2, 1. O que significa isso? Então, 3%. Quando a gente pega toda a riqueza global, o Brasil representa 3%. De tudo que é gerado no mundo, o Brasil representa 3% do PIB. 2%. Toda a renda fixa no mundo inteiro, o Brasil representa 2%. E 1% é renda variável. Então, todas as ações de mercados emergentes, mercados envolvidos, que tem no mundo inteiro, o Brasil representa 1%. Então, esse é o 3, 2, 1. E, no final das contas, o investidor brasileiro, ele investe 99% do seu recurso no Brasil. Aí a pergunta, faz sentido? Né? Será que faz sentido? Quando a gente pega o mercado americano, por exemplo, como exemplo, enfim, que é o maior mercado, o americano, ele investe 70% nos Estados Unidos, 30% ele investe fora. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Existe um mercado muito maior. A gente fala muito hoje acho que o tema do momento aí, secular é tecnologia. E aí você fala como é que, a gente fala muito dos novos meios de pagamento, de investimento em cloud, né? Em nuvem, software, 5G. Como é que você vai participar desses temas aqui no Brasil? É muito mais difícil. Então, você tem um mercado muito pequeno. E aí, o objetivo aqui é você diversificar. Então, dito isso, o tamanho do mercado, né? E a gente fala, né? Acho que nós já somos consumidores globais. Perfeito. Sim. E por que não participar do resultado dessas empresas? Então, todo mundo aqui, quem está assistindo essa live, está no iPhone, por exemplo, por que não participar da receita da Apple? Então, essa é a proposta. A gente já conhece e o objetivo agora é trazer investimento, investir também nessas empresas. Então, pensando no tamanho do mercado, faz sentido. A gente fala investir lá fora, com taxa de juros no Brasil, como você bem colocou, nos últimos anos, enfim, sempre muito alta, o investidor brasileiro nunca teve, enfim, a necessidade de diversificar, de buscar novas oportunidades de investimento. Essa é a verdade. Só que isso mudou. Então, aquele famoso 1% ao mês que o investidor brasileiro tinha, isso acabou, já acabou há muito tempo. E agora, com 4%, você fala, o que eu vou fazer com o meu dinheiro? Então, investir lá fora é buscar retorno. Acho que esse, assim, é o primeiro ponto. A gente vai falar de diversos outros que são muito importantes, mas é para gerar retorno. E um retorno importante, porque você tem, vamos falar, nos últimos 5 anos, a Bolsa Americana teve um retorno superior à Bolsa Brasileira e com uma volatilidade muito menor. Né? Então, aquele famoso retorno ajustado a risco. Né? Então, essa importância de diversificar os investimentos tem que estar na cabeça de todos os brasileiros e aqui, novamente, investir lá fora através de um veículo local, isso ajuda bastante. E no final das contas, a gente fala de correlação, né? E o que é isso? É os ativos não se movimentarem da mesma forma. Eu acho que isso que a gente tem que buscar. Né? E acho que quando a gente olha momentos que o mercado brasileiro, momentos de choque no mercado brasileiro, seja a greve dos caminhoneiros, seja o momento de eleição da JBS, eleições em 2014, que o mercado realmente estressou aqui no Brasil, você tem investimento em ativos globais, ajudou a sua carteira. Você suavizou o retorno do seu portfólio. Você teve retorno positivo nesses momentos em que o mercado caiu muito. Então, novamente, aqui é uma outra forma de descorrelacionar, buscar um retorno positivo. E acho que um outro ponto importante que a gente sempre fala é a diferença do retorno do investimento versus o retorno do investidor. E o que é isso, né? E por que é importante você suavizar o retorno da sua carteira? O retorno do investimento é falar, poxa, no ano passado a Bolsa Brasileira subiu 30%, né? A Bolsa Americana subiu 30% em dólar. Agora, o retorno do investidor, será que foi esse? Será que ele entrou em janeiro, quando a Bolsa tinha caído bastante, ou entrou quando a Bolsa Global tinha derretido no último trimestre, né, de 2018? Será que ele entrou nesse momento? Então, o investidor, ele pensa com a cabeça, investe com o coração, ele é mais emocional, nós somos emocionais. Então, novamente, quando você diversifica a sua carteira, você evita essa oscilação.
e essa oscilação, na nossa visão, ela faz com que o investimento seja mais perene. Então, acho que esses são, vamos falar, alguns dos motivos, né, do porquê investir globalmente. Perfeito. Excelente. E agora entrando um pouquinho mais no cenário econômico, você poderia passar uma visão macro global da Asset? Tá certo, acho que... Então, vamos lá. Fica Primeiro, amplo, né? Fica amplo, mas eu acho que a gente pode resumir de uma forma interessante. Então, se a gente pensar, 2019 foi um ano com muito ruído, muita manchete, então, tensão comercial, Brexit, teve muita manchete no mercado global, né? Então, teve bastante volatilidade, mas foi um ano incrível para investimentos. Então, a Bolsa Americana subiu 30% em dólar, a Europa subiu 25% em dólar, mercados emergentes subiu cerca de 20% em dólar, renda fixa nos Estados Unidos, o mercado que a gente chama de high yield americano, o crédito nos Estados Unidos, subiu cerca de 12% em dólar. Então, você teve muito ruído, você teve bastante volatilidade, mas você teve retornos muito positivos. Quais são os temas, enfim, que estão na cabeça dos nossos gestores, né? Acho que são alguns. Primeiro, a guerra comercial, que foi um tema que estava latente ao longo do ano passado e que gerou muita volatilidade nos ativos. Enfim, a gente viu um primeiro acordo entre Estados Unidos e China. Então, vamos falar, isso obviamente está na pauta de uma preocupação, mas a gente não acha que vai ser, enfim, tão latente quanto foi ao longo do ano passado. Segundo ponto, que a gente também tem falado bastante, são eleições americanas, né? Então, é um ano de eleição. Historicamente, todos os anos de eleições, a gente vê volatilidade, é um mercado mais volátil em momentos de eleição, mas é importante contextualizar a diferença, né? Porque no Brasil, a eleição move ativos, então ela move a taxa de juros, ela move o câmbio, ela move a bolsa. Isso não necessariamente acontece nos Estados Unidos, né? Então, essa relação que a gente vê no mercado brasileiro, nos Estados Unidos não tem. Novamente, você tem mais volatilidade, não tem como negar, mas não é uma coisa tão forte quanto a gente vê aqui no Brasil. O que a gente vê hoje no mercado, né? A economia americana está bem. Então, o americano está empregado, ele está com a confiança alta, né? Ele tem uma renda positiva, ele tem uma inflação baixa. Em todos os momentos que a gente viu a economia americana bem, os presidentes foram reeleitos. Então, e hoje ele tem uma popularidade, Trump tem uma popularidade muito forte. Agora, faltam 9 meses. Então, tem muita coisa para acontecer. A gente não sabe quem que é o candidato democrata, né? Então, existe uma polarização ali dentro do partido. Então, acho que isso vai desenrolar ao longo do ano, mas claramente isso é um tema que a gente tem, enfim, que tá em pauta aqui nos nossos investimentos. Bom, esse é um dos temas. Podemos falar de mais alguns, mas esse é um dos temas. Perfeito. Até então, aproveitando esse gancho, a gente vê aqui muito claramente, né, temos os exemplos do Brasil, de como uma queda de juros, ou uma alteração em geral de juros, vai impactar a economia em si. Jogando ali para os Estados Unidos, como a gente vem conversando. Qual é a representatividade de mudança de juros e de alteração de juros em relação aos fundos da JP Morgan, em relação ao internacional no geral, Isabela? Então vamos lá, a gente, relembrando, né, a taxa de juros foi aumentando nos Estados Unidos ao longo de 2018. E lembrando, a taxa de juros é como se fosse o CDI global. Então é extremamente importante porque o investidor global ele está olhando a taxa de juros nos Estados Unidos e isso vai fazer com que ele tome mais ou menos risco, de uma forma global. A gente viu ao longo do ano passado o Banco Central americano, enfim, mudou totalmente a sua política, começou a reduzir a taxa de juros. Foram 3 cortes que tiveram ao longo do ano passado. E na visão do JP Morgan, a gente vê estabilidade ao longo desse ano. Salvo se tiver alguma coisa muito importante na economia, porque a inflação está muito baixa. Lembrando, né, o que é o mandato do Banco Central americano? É emprego e inflação. E a inflação continua muito baixa nos Estados Unidos. Então, a expectativa é que a taxa de juros fique onde está, ou a pressão está muito mais para queda do que para alta. E aí eu acho que isso ajuda, principalmente o mercado de renda fixa, né? É um bom ponto para o mercado de renda fixa, pensando que você
dificilmente deve ter aumento de taxa de juros, salvo se tiver um aumento muito forte na inflação americana, que não é o que está na pauta nesse momento. Excelente. Muito bom. Hoje, o JP Morgan tem alguns fundos que são distribuídos aqui pela plataforma da XP, e até gostaria que você pudesse comentar, né, sobre eles, falar um pouco dos principais, do que você julga que seria interessante para o pessoal de casa saber também. Legal. Bom, hoje o JP Morgan foi um dos pioneiros aí em trazer fundos globais para o mercado brasileiro. A gente tem dentro da plataforma da XP, são 4 fundos que a gente tem, sendo 3 redeados, ou seja, o objetivo do investidor é ganhar com a estratégia lá fora e não necessariamente com a variação cambial, porque ele tem uma proteção à variação cambial. E a gente tem um fundo não redeado. O que significa? O investidor vai buscar o retorno da estratégia lá fora, mais a variação do câmbio. Então, vamos falar, para a gente não falar de todos, vamos falar de 2 fundos hoje, e eu gostaria de destacar, primeiro, o Global Income. Então, o JP Morgan Global Income, essa estratégia é a maior estratégia do JP Morgan globalmente. Só esse fundo tem 50 bilhões de dólares, então é mais de 200 bilhões de reais somente essa estratégia. E como é que ela é utilizada pelo investidor? Por que a gente tem tanto investimento nesse fundo especificamente? Porque o investidor global está olhando isso como coração da carteira dele. Porque o Global Income é um fundo que vai buscar renda, não só no mercado de renda fixa, mas em ações. Então, investe em ações que são pagadoras de dividendos, geralmente são ações um pouco mais defensivas, de uma forma extremamente diversificada. E aqui a gente está falando, o Global Income hoje tem mais de 3 mil ativos lá dentro. E muita gente pergunta, poxa, como é que vocês fazem a gestão, né, de 3 mil ativos dentro de um portfólio? E eu acho que aí entra um pouco do grande diferencial do JP, que é a quantidade, o que a gente investe toda a nossa equipe de analistas. Então, hoje são 1.100 profissionais de investimento só no JP Morgan Asset Management, globalmente. E quando eu falo de profissionais de investimento, são as pessoas que estão, enfim, olhando os fundos, olhando as companhias, olhando o mercado. Então, não estão contando pessoas como da área comercial, como sou eu, mas são pessoas que estão na linha de frente do mercado global, buscando essas oportunidades. Então, acho que aí é por isso que a gente é capaz de criar um fundo tão diversificado. O Global Income, ele é um fundo acessível, assim como todos os nossos. Acho que essa que é a grande mensagem aqui. Ele é um fundo com liquidez, com movimentação diária, extremamente diversificado no mundo inteiro, que investe em ações e renda fixa, tem tido uma performance excelente, foi muito bem ano passado, começou esse ano com o pé direito, mas aqui acho que é importante, mais do que falar de performance, é de longo prazo. A gente acha que faz sentido ter esse fundo na carteira e é uma forma do investidor começar a investir no multimercado global, vamos falar, com um fundo com uma volatilidade média para baixa, né? Então, você está diversificando a sua carteira com pouca variação, esse é o objetivo, você não ter tanta variação, e de uma forma totalmente descorrelacionada com o Brasil. Então, hoje esse fundo tem 3 mil ativos ali, a maior posição não representa nem 1%, e a gente não tem praticamente nada de Brasil, que eu acho que é isso que o investidor brasileiro quer. Ele já investe nos mercados locais, aqui nos grandes gestores do mercado brasileiro, o objetivo aqui é você diversificar a carteira. E esse é um fundo, só uma coisa importante, esse é um fundo redeado. Então, o objetivo é você buscar o retorno do fundo lá fora. Independente se o câmbio for para 3 ou for para 5, não vai variar a carteira do Global Income. Ele é um fundo multimercado, enfim, tributação igual ao multimercado, como todos os outros que os investidores brasileiros têm aqui na XP. E eu diria uma outra estratégia que eu acho interessante comentar é o Global Bond. Então, o Global Bond ele é um fundo de renda fixa global, bem diversificado também. Então, hoje ele tem 47% de exposição aos Estados Unidos, então não é um fundo somente Estados Unidos, você vê o tamanho da diversificação dele, investe em diversos setores, e aí é para aquele investidor que quer começar a investir lá fora, mas com uma volatilidade um pouco menor, não está disposto a investir no mercado acionário, que é mercado de renda fixa, tem uma volatilidade um pouco menor, mas também de uma forma extremamente diversificada. Então, novamente, simples, com liquidez, com transparência, com diversificação. Por que não?
Por que não? Por que não? Perfeito, perfeito. E aí, se a gente até voltar para 2019, né, e analisar um pouco do cenário do exterior, que nem você falou, né, os fundos nem sempre vão centralizar ali nos Estados Unidos. Sim. Então, se a gente pegar, por exemplo, e voltar, como você mesmo disse, né, Isabela, a gente teve embate comercial entre Estados Unidos e China, a gente teve uma efervescência política e econômica aqui na América do Sul, né, aqui no Latam. Então pegar Argentina, chapa da esquerda da Cristina Kirchner em ascensão de novo, Bolívia tendo aí alguns problemas, algumas questões políticas, próprio Chile, enfim, e também pegar ali dados que saíram de países asiáticos, também de países europeus, como PMI, índices setoriais não tão bons. Em resumo, diante de toda essa oscilação que a gente teve, JP Morgan ainda enxerga grande oportunidade no exterior em geral? Queria que você comentasse um pouco em relação a isso. Sim, perfeito. A resposta é sim. Perfeito. Então, para começar, acho que a expectativa nossa de uma estabilidade na economia global, o que a gente viu no passado, realmente a tensão comercial foi o principal fator que fez com que o mercado global começasse a desacelerar mais do que era a expectativa. Mas agora, com esse, vamos falar, esse primeiro acordo que foi feito, a expectativa é de uma estabilidade. Perfeito. Acho que um ponto que muita gente pergunta é falar assim, poxa, a Bolsa Americana, desde, enfim, da crise de 2008, subiu mais de 300%. Ainda tem espaço, né? No final das contas, essa pergunta todo mundo faz, ainda tem espaço para ganhar dinheiro, né? Melhor ficar só no Brasil? E sim, na nossa visão tem espaço sim. Quando a gente olha desde 2008, né, 2009, as empresas elas tiveram lucro, elas apresentaram bons fundamentos, então cresceu bastante com fundamento. Acho que esse é o primeiro ponto a comentar. E daqui para frente, o que a gente acha é, quando você olha o preço, lucro das empresas americanas, ela está um pouco acima da média histórica, não está nem próximo do que foi, enfim, as bolhas que a gente viu no passado. Então a nossa visão tem espaço. Eu acho que com certeza será um retorno um pouco mais moderado, né? Então a gente vê a Bolsa Americana subiu 30% no passado, né? Acho difícil a gente ver esses retornos, mas ainda assim, versus o que a gente tem aqui no mercado brasileiro, a gente acha que faz sentido investir lá fora, tem potencial de retorno com certeza. Agora, assim, o mercado tem volatilidade, então é importante a gente sempre ter um horizonte, assim como no mercado brasileiro, né? Você tem volatilidade, você tem fatores, né? A gente fala coronavírus, alguém imaginava? Não. Né? Então, e a gente gosta de falar disso, porque se a gente pensar todo ano, a gente vai ver, vai ter algum movimento no mercado. Então, você fala, esse ano começou com o coronavírus, ano passado teve a guerra comercial, em 2007 teve toda a tensão com a Coreia do Norte, em 2006 teve todas as surpresas políticas, então foi a eleição do Trump, você teve o Brexit, em 2015 todo mundo falava o medo do hard landing da China, o que era? É a China parar de crescer, mas de uma forma muito, não suave, mas de uma forma muito rápida, como é que isso ia impactar os mercados como um todo. Então, assim, todo ano a gente vai ver alguma coisa que não está não está prevista. Mas é importante, eu sempre falo, é importante você focar no fundamento, porque ruído, manchete, a gente vai sempre ver. Então, se você focar no fundamento, e aí as empresas têm fundamento. E acho que é importante falar, obviamente, quando o mercado cresceu muito ao longo dos anos, você precisa ser seletivo. Então, se a gente vai ver uma economia um pouco mais moderada, quais são as companhias, quais são os setores que se beneficiam desse momento? Quando a gente falou de tecnologia, meios de pagamento, independente se tiver qualquer... a gente não vou nem falar recessão, porque isso está fora da pauta aqui no curto prazo, mas qualquer movimento mais fraco da economia global, o meio de pagamento está aí para mudar a forma de consumo, né? Então, quais são os setores que vão se beneficiar de um momento em que o crescimento global vai ser um pouco menor, mas ainda assim acima da média. Então, isso é o mais importante. E acho que os Estados Unidos, vão falar, é o grande motor da economia, e como a gente falou, quando a gente quebra o PIB americano, 70% do PIB é o consumidor. Então, o consumidor move 70% da economia americana. E como a gente falou, o consumidor americano está empregado,
e a confiança está alta. E ele tem um aumento salarial. Então é isso que faz com que a gente acredite novamente que tenha grandes oportunidades. E aí eu acho que não só nos Estados Unidos, mas se a gente olhar, acho que um ponto importante que o JP Morgan tem falado, que é se você vir uma estabilidade na economia global, na economia americana, isso gera espaço para o investidor global tomar mais risco. E aí, por exemplo, mercados emergentes seriam um grande beneficiado desse movimento pró-risco do investidor global. Perfeito. E até reiterar o que você falou, né? Pensar também no longo prazo, né? Isso Porque, aí. querendo ou não, fazendo um paralelo, aqui no Brasil a gente viu similar, né, Isabela? Então, a gente teve Joias Day, 2017, greve dos caminhoneiros, 18, ali outubro, novembro, uma pequena crise no crédito privado, 2019. Então, oscilação a gente vai ter. Pensar no longo prazo é o que vai dirimir aí esse risco, né? É isso aí. Excelente, eu só estou ouvindo aqui, aprendendo acho também. que um ponto importante que muita gente pergunta é assim, como é que o investidor estrangeiro enxerga o Brasil? Muito bom. Porque nós, brasileiros, enfim, estamos otimistas, eu acho justo estar otimista, mas como é que o gringo enxerga o mercado brasileiro e as oportunidades aqui dentro? Então, se a gente contextualizar, o investidor que está olhando o mundo inteiro, ele não tem amarras em investir em mercados emergentes ou, enfim, qualquer lugar, que ele está olhando o mundo inteiro, Brasil não é o principal, enfim, a principal fonte aí de possível retorno. No final das contas, a sensação que a gente tem é que o investidor brasileiro prefere ver, o gringo, né, o investidor americano, o investidor global, prefere ver as coisas, enfim, realmente serem encaminhados aqui no mercado brasileiro para começar a realmente investir. Então, você pode perder um pouco dessa subida, né, desse upside, dessa captura desse aumento do mercado, mas, enfim, entrar aqui quando as coisas estiverem um pouco mais consolidadas. E aí, quando você olha para aquele investidor global que ele é dedicado a mercados emergentes, o Brasil representa menos de 10%. Hoje a Ásia, esse é quem está em ascensão. Então, quando a gente olha em ações, aí é principalmente o mercado asiático. Quando a gente olha renda fixa, acho que faz sentido. E aí, quando você olha para aquele investidor que é dedicado à América Latina, aí sim, acho que o Brasil tem um grande diferencial, como você mesmo colocou, versus nossos parceiros. Mas acho que essa é a diferença do investidor brasileiro versus o investidor estrangeiro olhando para cá. Isso é muito legal, né, Murilo? Porque diversos gestores vêm com essa mesma tese, né, Isabela? E isso explicaria também por que o dinheiro do exterior não veio de maneira tão massiva ainda para cá, mesmo com essa ascensão na economia, né? Ele está esperando algo mais consolidado, como você bem citou, né? Acho que todo mundo tem um viés doméstico, né? Sim. Então, isso acontece, o brasileiro investe mais no Brasil, a gente fala, o americano da costa oeste investe mais em tecnologia, o da costa leste investe mais no setor financeiro. Esse viés doméstico existe de uma forma muito forte, mas no Brasil ainda é muito alto, né? O gringo, ele está olhando o mundo inteiro, aqui é uma opção de investimento, mas ainda assim não é a primeira opção, mas que vai acontecer. Acho que o primeiro passo é mercados emergentes e a gente está positivo com mercados emergentes como um todo. Excelente. Legal. Agora a gente vai entrar na sessão vender o peixe, tá? Por quê? Vamos lá. Hoje nós temos algumas assets gestoras que fazem investimentos lá fora. E aí o investidor de casa está olhando e perguntando por que eu deveria confiar no JP Morgan para ser o meu parceiro e fazer esse investimento lá fora e não priorizar uma casa doméstica, por exemplo. Tá. Quais são os diferenciais de vocês? Sim. Eu acho excelente pergunta para a gente, é um bom momento para vender o peixe. Como eu falei, o JP Morgan tem 150 anos de história. Então, isso mostra, eu acho que em primeiro lugar é credibilidade. A gente está num momento de confiança, o investidor tem que ter confiança, e eu acho que isso mostra a confiança tanto do tempo que a gente está no mercado, tanto no volume de ativos que a gente administra. Um diferencial nosso, eu diria que é o quanto a gente investe no mercado global. Então, hoje são mais de 1.100 profissionais de investimento no mundo inteiro. A gente gasta mais de 350 milhões de dólares por ano, enfim, com esses analistas. Isso significa
acesso, né, a entender o que está acontecendo a fundo em todas as companhias, entender o mercado. Então, acho que o primeiro ponto que eu gostaria de diferenciar versus gestores locais é isso. Então, eu acho que, novamente, grandes gestores locais que fazem a sua ponta de investimento lá fora, porque o mercado brasileiro não tem capacity, né? Então você tem poucas estratégias. O que acontece é o gestor local buscando investir fora do Brasil. E, enfim, a gente tem muito mais equipe, né? Uma equipe muito maior lá fora para buscar onde estão as melhores oportunidades, né? O mundo é muito grande e aí eu acho que o JP Morgan consegue se destacar fortemente nesse mercado. E esse é o nosso objetivo. No final das contas, novamente, eu quero trazer as melhores oportunidades que a gente tem lá fora para o investidor brasileiro e de uma forma simples. Acho que esse é o recado que a gente gosta de dar, né? Então, aqui a gente está falando como o investidor investe em qualquer outro multimercado local que tenha uma ponta de investimento lá fora. É a mesma coisa que investir com o JP Morgan, que no final das contas muita gente vê o banco, né, e parece inacessível, e pelo contrário, aqui a gente quer justamente colocar na mão do investidor brasileiro o que a gente tem de melhor de estratégia global. Então acho que eu diria que esse é um dos grandes diferenciais nossos, é confiança, é foco e confiança. Perfeito, perfeito. Hoje, Murilo, a gente até sabe bem, né? A gente tem uma quantidade de informação disponível para todo mundo que é gigantesca. Então, mídia, no boca a boca, enfim, não importa qual o meio, qual o veículo, a gente tem aí uma intensidade muito grande nesse sentido. E eu queria saber de você, Isabela, e em si como funcionaria no JP Morgan. Como que vocês fazem o filtro de toda essa imensidade de dados? Como vocês fazem uma eventual modelagem? Como isso de fato é arquitetado na casa? Vamos lá, achei importante isso. E obviamente vai depender obviamente de cada mandato dos produtos, mas de uma certa forma o que a gente está falando são comitês globais. Comitês de investimento onde você tem todas essas classes de ativos, seja o especialista de renda fixa, seja o especialista de mercados emergentes, seja o especialista em ações de Europa, todo mundo trabalhando junto. Acho que o objetivo é usar a máquina, né? Então, quando a gente traz um fundo multimercado, por exemplo, como o Global Income, quem está ajudando a fazer essa gestão? Quem vai escolher o papel que vai entrar nessa carteira é o especialista que está olhando somente dívidas de mercados emergentes, é ele que vai selecionar o papel para essa carteira. Então, esse comitê, essa interação entre todos esses analistas, né, que a gente está falando em time entre Estados Unidos, Europa, Ásia, a equipe na Ásia tem crescido bastante porque tem ganhado cada vez mais relevância no mercado. Essa conexão, eu diria que é a melhor forma de você montar as estratégias e fazer as suas modelagens, né? E trabalhar com risco. Acho que isso é importante, você ter modelos proprietários de risco, justamente porque você tem uma ampla gama de investimento, uma ampla gama de oportunidades, e como é que você trabalha aí a volatilidade e o risco de cada um desses ativos. Então, modelos proprietários do JP Morgan também fazem muita diferença na gestão global. Perfeito. Hoje, o universo de investimento do JP Morgan é o mundo mesmo? Tem alguma restrição em algum país? O universo é o mundo. É o mundo. Então, hoje são mais de 500 estratégias. Hoje a gente trouxe para o Brasil estratégias globais, porque justamente o investidor brasileiro está começando. Acho que esse primeiro passo, o que ele quer é uma diversificação. E aí, num segundo momento, no momento que o mercado estiver mais estabilizado, aí é você trazer fundos específicos, seja fundo de Japão, seja fundo de tecnologia na China, seja fundo que seja especializado no setor de saúde, de Europa, enfim. Mas a gente não tem nenhuma trava. Pelo contrário, o que a gente tem cada vez mais é selecionado mais analistas no mundo inteiro para justamente buscar onde estão essas oportunidades. E analista em cada um desses países. Isso é fundamental. Né? É fundamental. Para você entender o que está acontecendo na China, Sim. Você tem que estar sentado lá. E é mais um diferencial de vocês. É isso. Se você olhar no Brasil o que está acontecendo lá fora, eu acho que você consegue ver alguma coisa, mas você não entende exatamente o que acontece. Então, você ter analistas posicionados em diversas regiões faz muita diferença no final do dia para entender para onde que vão os ativos. Perfeito.
acho que já podemos encerrar com aquelas perguntas, aquele bate-papo. Essa parte breve. Eu gosto bastante. Essa parte é boa, né, Murilo? Muito boa. Até pro pessoal de casa conhecer a Isabela ali no detalhe. Vamos lá. Pra gente começar, Isabela, um hobby que você tem? Olha, eu adoro viajar com a família. Perfeito. Então isso é importantíssimo, a conexão importante, a gente gosta de esquiar juntos, então tentando treinar aí os filhos para acompanhar a gente, mas no final eles estão bem na frente do que a mãe, pelo menos. Você sabe que um dia eu tentei, quase quebrei meu joelho no meio, acho que eu vou deixar essa pra próxima, ficar só no futebol. Mas é uma delícia que a gente faz isso em conjunto, é muito bom. Perfeito. E agora um livro, pode ser um livro aí profissional, um livro aí de mercado, ou então um livro pessoal. Vamos lá, o último livro que eu li foi o da Michelle Obama, Become, da Michelle Obama, que eu achei interessantíssimo. Eu gosto de ler coisas diferentes, uma visão de uma mulher, a Casa Branca, enfim, eu achei muito bom, vale a pena a leitura, eu adorei. Excelente, excelente. Um sonho grande que você tem para passar pro pessoal? Essa essa é reflexiva também, né? É reflexiva, acho que, assim, como eu falei, eu tô nesse mercado há 20 anos. E você falar de investimento global em 2003, 2004, 2005 era muito difícil. Porque ou todo mundo queria investir no Brasil, era uma época que todo mundo queria investir no mercado brasileiro, ou depois era uma época que estava todo mundo fugindo. Então, taxa de juros muito alta no Brasil. Então, acho que o meu objetivo de vida, eu adoro o que eu faço, eu acredito no que eu faço, e o meu objetivo é justamente conseguir concretizar isso, é fazer com que os investidores brasileiros entendam a importância que vai fazer na vida deles, porque a gente está falando de investimento de longo prazo. Então, eu diria que esse é o meu sonho grande, é conseguir tornar isso realidade. Eu acho que a gente está num momento excelente para falar desse assunto, as coisas estão acontecendo, é o tópico do momento, está todo mundo falando, e não só pessoa física, pessoa jurídica, são os planos de pensão, todo mundo tentando ver qual que é a melhor forma de diversificar a carteira. Né? A gente começa a ver o movimento de tomada de risco, e aqui eu diria que não é nem tomar risco, talvez tomar risco é você estar só investido no Brasil. Aqui é você tomar menos risco, é você diversificar sua carteira. Então eu diria que esse é o meu grande sonho, fazer isso concretizar esse investimento global. Excelente. E você vai conseguir fazer. Com certeza. Isabela, muitíssimo obrigado aí pela presença. Queria agradecer todo o pessoal de casa que assistiu com a gente, que perguntou. E claro, agradecer meu parceiro Murilo, que está aqui sempre comigo. Mais uma vez, a gente aqui, muitíssimo obrigado pelo convite, Murilo. Eu que agradeço, fico muito feliz também pela sua participação, Isabela. Foi muito enriquecedor de verdade. Obrigada. Nós aprendemos bastante com você. Acredito também que o pessoal de casa aprendeu. Mandaram perguntas, eu tentei traduzir de uma forma mais simples possível para você. Então, fica já um convite para as próximas vezes. Volte quantas vezes você quiser, que você sempre será bem-vinda aqui. Obrigada, gente. Acho que novamente, o nosso objetivo é ser o principal parceiro do investidor brasileiro que está começando essa jornada. Então, esse é o nosso objetivo. Eu até deixo aqui a mensagem para quem tiver algum interesse em conversar com a gente. Meu e-mail, Isabela com 2 L's. Com 2 L's. Nunes, @jpmorgan.com, para quem tiver qualquer dúvida, qualquer interesse em conhecer melhor os fundos, a casa, as estratégias, mercado, sinta-se total à vontade. Esse é o nosso objetivo, novamente. Esse é o posicionamento do JP Morgan no Brasil. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Materializem esse gostei em like, que é muito bom e ajuda na divulgação também. Semana que vem teremos mais uma live especial e a gente espera vocês na próxima semana. Um grande abraço. Obrigada.